Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos gravar mais um vídeo, período terciário 294. Então, com o período terciário, nova ordem de coisas começa para a Terra. O estado da sua superfície muda completamente de aspecto. Modifica-se profundamente as condições de vitalidade e se aproxima do estado atual, né? Então, tem uma mancha aqui, isso aqui não é espírito não, isso aqui é uma fita que eu coloquei aqui. Bem que eu aviso, né? Senão as pessoas pensam que é espírito. Os primeiros tempos desse período se assinalam por uma interrupção da produção vegetal e animal. Tudo revela traços de uma destruição quase geral dos seres vivos. Depois que aparecem sucessivamente novas espécies, cuja organização mais perfeita se adapta à natureza do meio onde são chamados a viver. Por isso que dissemos, né, nos dois vídeos anteriores, esse é o último vídeo de hoje, que há necessidade sim do espírita, verdadeiramente espírita, que é se interessar de fato pelas 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. Ah, mas o livro dos espíritos é muito difícil. Não é não. Não é não. A pessoa é que não se compenetra. Ah, mas o livro dos médios, a Gênesis, o Evangelho, o céu e o inferno, a Gênese, né? O céu e o inferno. Enfim, são livros muito difíceis. Não tem nada difícil. São facílimos. Só que é aquela questão, né? Lá vem o comentário novamente. Nós temos que, com todo respeito, isso é um estudo, nós temos que abraçar um livro como as 5 obras básicas. Eu recomendo 5 obras básicas. Que Espiritismo significa 5 obras básicas. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Depois tem lá as 12 obras, a Revista Espírita, depois tem Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, né? Gabriel Delane e mais uns 2, 3 por aí só. Chico Xavier, né? André Luiz. O espírita deveria não fazer espiritismo por conta própria. Porque no ano de 2023, principalmente, tem se feito muito espiritismo por conta própria. É lamentável como isso existe, inclusive até dentro da Federação Espírita Brasileira, que se você pega hoje uma obra da Federação Espírita Brasileira, que foi traduzida agora em 2015, por exemplo, tem uma grande diferença de 1978 e 1981. Por quê? Porque eles estão enxugando as obras, eles estão retirando da literatura espírita aquilo que eles acham que eles devem
deve retirar. E que moral tem essas pessoas nas federações espíritas dos estados e da Federação Brasileira para agir dessa forma? Então, os espíritas estão fazendo espiritismo por conta própria. Por isso que eu recomendo apenas esses livros. Eu não recomendo outras obras. Você já viu eu recomendar outras obras aqui? Eu não recomendo. Quem quer que procure. Porque eu aqui eu vou usar um termo pejorativo. Eu não vou ser besta de me trair e de abjurar o Cristo em ficar apontando médio para cá, médio para lá. Médio não foi feito para ficar sendo ostentado aqui ou ali. Médio é ferramenta. Se médio fosse coisa boa, ele não encontraria-se no meio. No muito no princípio, no muito no final. Mas o bicho, vou dizer assim, o bicho não presta tanto que está no meio. Se fosse coisa boa, ele estaria no fim ou no final. No fim ou no começo. Mas vejamos a questão. O espírita, verdadeiramente espírita, ele deveria amar uma obra espírita de Allan Kardec como ele ama a tua esposa, como ela ama o teu esposo, como ama o teu filho, como ama a tua filha. Você entendeu? Você não ama viajar? Sim. Empregue esse mesmo amor numa obra espírita. Você não ama fazer compra? Sim. Empregue esse mesmo amor na obra espírita. Você não se prepara para tudo? Sim. Se prepara então para estudar uma obra espírita. Como, por exemplo, eu tenho uma amiga minha, só que não é daqui do Brasil, não. Eu me correspondo com ela através do tradutor, porque eu não tenho conhecimento de outros idiomas. Então, ela mora em França, mas ela não é da França, porque ela chama Dorothy. Você entendeu? E sei que um dia eu perguntei a ela assim: você ama muito? Você tem conhecimento da doutrina dos espíritos? Ela disse: tenho. Então significa que você, Dorothy, ama muito teu filho. Demais. Por que demais? Porque o mesmo amor que eu tenho por ele, eu tenho pela obra espírita. E o mesmo amor que eu tenho pela obra espírita, eu tenho pelo meu filho. Você entendeu a mensagem, né? Então nós não podemos perder essa química. E é a perda dessa química que nos leva ao desânimo. Eu tenho uma preguiça de ler livros. Eu não sei, parece que eu vou nas casas espíritas e eu aprendo melhor. Parece que eu aprendo ouvindo melhor as pessoas dizendo. Gente, vai estudar. Perguntaram para um professor,
um orador espírita, discípulo de Tomás Novelino, perguntaram para ele por que os espíritas tratam o espiritismo com desprezo, com arrogância, com ignorância. Não, isso não é generalizando, não, mas de uns 100%, uns 90%. E ele disse, porque os espíritas são preguiçosos em estudar. E ele disse, de acordo com estatísticas, os espíritas são os seres que menos estudam na face da Terra. Ele é um professor, ele tem moral para dizer isso, porque ele trabalha em cima de todos esses projetos de estatísticas mundial. O budismo, o islamismo, eles estudam muito mais que o espírita, disse ele. O católico estuda muito mais a Bíblia do que o espírita, a doutrina dos espíritos. No entanto, você pode observar, o católico, hoje a doutrina católica, aproxima-se dos 64,5%. 64,5% no mundo é católico. O restante é dividido entre as outras mais de 60 religiões que existem, tendo o espiritismo por menos de 3% de espírita no mundo todo. O espírita é o ser que menos estuda. Se você busca numa casa espírita, dentre todos os seres, integrantes que na íntegra pelo menos leram as obras de Allan Kardec, em 100%, 90% não leram e detestam as obras de Allan Kardec. E não só detestam, quanto eles transformam as obras de Allan Kardec em apostilas. Que isso tudo é palhaçadas, essas apostilas. Isso é desculpismo. Isso é apostilas. Significa achismo. É o autopersonalismo de um grupo que, mal conhecendo a si próprios, fazem uma análise em cima das obras básicas e depois transferem aquelas análises para as editoras fabricar as apostilas. Então, eu particularmente detesto apostilas. Eu detesto, respeito, mas eu detesto. Então não creia em apostilas. Há apostilas do
do passe, apostilas da iniciação do espiritismo. Você não precisa nada disso. Você quer tudo quanto é tipo de apostilas? Busque o livro dos médios. Busque o livro dos espíritos. O livro dos médios é o livro de cabeceira do médium. E o maior orientador é o livro dos espíritos. E o que maior trabalha a moral é o evangelho. E a justiça, o livro O Céu e o Inferno, e que mostra todas as leis, a Gênese e por aí em diante. Então é preciso tomar bastante cuidado, por isso a integração. Porque se você não se integra, né, fica difícil. Na questão 34, durante os períodos anteriores, a crosta sólida do globo, em virtude da sua pequena espessura, apresentava, como já se disse, bem fraca resistência à ação do fogo interior, facilmente despedaçado. Esse o envoltório permitia que a matéria em fusão se derramasse livremente pela superfície do solo. Naquela época, né, no período terciário, que é o período pós, né, o período pós-secundário, é óbvio que todos esses períodos eles são constatados pelos geólogos, né, devido às estratificações, devido às sedimentações, que isso tudo é discutido e é conhecido em geologia. Você sabe disso, né? Então, e além desses períodos todos geológicos, existem também os períodos, né? Aqueles períodos secundários. Porque existiam os períodos secundários. Mas além dos períodos secundários, eu não sei se você se lembra, não esqueci o nome. Mas você por acaso já saiu em uma noite estrelada e olhou para o céu e alguns minutos observou as estrelas? Ao se levantar de manhã, ninguém dá conta de que a maior preciosidade que há no ser humano, tratando-se de si próprio, é o retorno ao corpo físico, mas não basta. Se você não encontra aqui quando se retorna, o oxigênio. Olha, que eu tive que pagar para respirar tão gostoso assim? Respira também para você ver. Fica com vergonha, não, ninguém tá vendo não. Sabe o que eu tive que fazer para manter esse oxigênio aqui gostoso nos meus pulmões? Não beber, não fumar,
Jesus mesmo nos diz isso lá no princípio. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu pego nessa questão mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar teu Deus. Primeiro ele disse isso para um jovem. Amar teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque amar teu Deus. Porque Deus, vamos simplificar, Deus, nós o compreendemos de acordo com o nosso nível evolutivo. Não adianta você querer entender Deus como eu entendo, porque você não vai entender. Não adianta eu querer entender Deus como o professor Eurípides entende, que eu não vou conseguir. Deus, nós o compreendemos de acordo com o nosso nível evolutivo. Por isso, amarás teu Deus. Você ama Deus conforme você ama? Tá muito bom, continue assim. Mas e a outra questão? E o teu próximo como a ti mesmo. Você fuma, bebe, prostitui? Então você não pode dizer para aquele que está do teu lado que você o ama, se você não tem amor próprio. Eu pego nestas questões mesmo. Aquele que, eu já disse várias vezes, aquele que não gostar, delete-me. Porque eu não peço ninguém para acessar o nosso canal. As pessoas acessam por livre e espontânea vontade porque acredito que elas encontram coisas que lhes interessam. Porque é melhor ouvir o que as pessoas aqui ouvem do que ficar assistindo filme pornográfico, com todo respeito à colocação. Porque hoje em dia, 99% é pornografia. Não é não, Luiz. Comunicação, telejornalismo, isso é tudo pornografia. Isso é venda, né? O sensacionalismo tentando enganar a humanidade. Então é necessário o compenetramento. Acordou cedo? Você não tem que pagar nada pelo oxigênio. Você pode andar, você pode enxergar, você pode falar, você pode ouvir. E mesmo aqueles que não podem, pelo menos, estão tendo a oportunidade no corpo físico se encontrarem através da reencarnação. Vamos quitar os nossos débitos dessa existência e de vidas passadas? Para que possamos, nas próximas oportunidades, retornarmos aqui ou em outros planetas em condições melhores. Só depende de nós e de mais ninguém, porque Deus já nos condicionou tudo. Se não agimos corretamente, o problema não é de Deus, e sim nosso. Porque Deus sempre agiu corretamente. Nós que, por algum motivo de ilusão, de fantasia, né? Quantas pessoas iludidas com a sociedade se deixam se levar pela sociedade, status, brasões, mídia,
É engraçado que muitas pessoas, com todo respeito, não gostam de mim. Eu também não sou doce nenhum para as pessoas comer e gostar. Eu sou indigesto. Sabe que eu sou indigesto? Que eu falo a verdade. Eu não faço graça. Eu não sou de ficar fazendo graça para esse que tem a carteira gorda, para esse coronel, para aquele que foi coronel. Graças a Deus que em São Sebastião do Paraíso tá morrendo vários coronéis. Tomare que daqui uns 10 anos desapareça os coronéis todos que existem em São Sebastião do Paraíso. Porque só assim para São Sebastião do Paraíso crescer. Porque em São Sebastião do Paraíso não cresce graças a 4 coronéis. Graças a Deus, o Lúcifer já tratou de levar ele embora. Mas tem mais 3 aí. Que já tá na bica. Já tá na bica. Mas tem outros aí também que já tá próximo de ir embora. Então só assim mesmo. Por isso que não gostam de mim. Porque qual besta que vai pôr a cara aqui e dizer isso? Agora eu prefiro ser besta desse jeito e permanecer com Deus do que permanecer do lado da ralé, do lado do estrume, do lado da podridão. Vamos para o próximo vídeo.